Abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Verso 1. Eu vou acompanhar aqui e você acompanha no telão o que nós vamos ler. Nossa versão é NAA. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Essa história ela é após o grande momento que Elias viveu no monte Horebe, quando ali ele faz uma demonstração, não é? Deus, na verdade, se manifesta através da vida de Elias, e Elias faz descer fogo do céu no desafio dos profetas de Baal, e depois ele acaba eliminando todos os profetas de Baal. Então, essa história acontece logo após algumas horas ou alguns dias, mas logo após o acontecimento disso. Acabe era a mulher, Jezabel era a mulher de Acabe, rei de Israel naquela época. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou-lhe e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael, rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará, e quem escapar à espada de Jeú, Elias o matará.
Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 10ª junta. Elias passou a ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Amém? Essa é uma história, e certamente você já ouviu muitas ministrações dentro desse texto, porque é um texto muito inspirador, um texto que nos instiga na fé, um texto que nos instiga aos desafios do nosso dia a dia. Mas as coisas que esse texto pode nos revelar, elas são muito, muito, muito interessantes. Para os que estão acompanhando os acontecimentos dos últimos meses, semanas e dias, por exemplo, guerras, terrorismo e violência no nosso Brasil, claro que numa outra proporção, mas também violentos. O que aconteceu no Rio, foi chamado pelo governador, as pessoas que fizeram de terroristas, não é? E a gente sabe que o mundo está sob forte tensão, mas o coração humano, ou do coração humano, a gente pode esperar tudo. E eu quero falar sobre a sutil guerra das narrativas. Talvez você fale, mas o que é guerra das narrativas? Na verdade, as guerras ou a guerra das narrativas, elas existem. A guerra das narrativas acontece na política. A guerra das narrativas acontece, por exemplo, nas escolas. A guerra das narrativas acontece no meio da religião, né? A guerra das narrativas acontece em todas as áreas da nossa vida. Existe a sutil habilidade do mundo de usar as narrativas e de a liderança de uma forma geral, usar as narrativas, ou seja, histórias, palavras, ideias, né? A guerra das narrativas ideológicas, por exemplo, nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo isso e com muita força. É a pessoa usando os seus argumentos, verdade, ou transformando a verdade para mudar a cabeça das pessoas, não é? Fugindo da verdade. E como a gente costuma dizer, é no meio dessa guerra, né, dessas guerras que nós estamos vendo, que nós estamos assistindo e ouvindo, que surge, por exemplo, a guerra das narrativas. Os envolvidos, eles alimentam a mídia que propaga mais mentiras que verdade, né? E criam narrativas absurdas, aumentam, mentem, editam fatos e fotos com o único interesse de não informar com a verdade, mas tornar ou usar toda essa celeuma horrível para ter lucros. Ou seja, tornar tudo isso um ambiente lucrativo para si. É fato que a primeira coisa que morre numa guerra, seja qual for, é a verdade. Não é? Numa guerra, a verdade vai embora. E entram então as narrativas. Todo mundo quer ter razão. Na verdade, todo mundo está errado. Porque não existe uma pessoa certa quando ela motiva uma guerra. Não é alguém certo. Você percebeu que existe, por exemplo, uma guerra de narrativas que acontecem dentro de você, dentro de cada um de nós. Paulo escreve, por exemplo, que a nossa luta não é contra carne e sangue,
mas contra principados, contra potestades, contra espírito dos dominadores, e isso acontece nas regiões celestiais, não é? Na terra, mas em um campo de batalha que existe, que eu e você não vemos, mas ela existe, é na região celestial. E hoje de manhã eu falei que essa região, para muitos, ela parece que sai da sua capacidade de alcançar, e todas as vezes que nós imaginamos numa dimensão espiritual ou celestial, a gente pensa logo nas alturas, no alto, naquilo que acontece lá em cima, não é? Mas independente de onde ela fique, e nós vamos ver aonde que ela pode se estabelecer, é nesse campo que acontecem essas batalhas. Batalha de onde as setas são lançadas tentando nos atingir, onde são travadas, não é? Ou é travada a luta da carne com o espírito, do mal contra o bem. Paulo fala sobre isso, Mateus fala sobre isso, Paulo escreve em Gálatas sobre isso, Paulo escreve aos Romanos sobre isso. E voltando ao texto, Elias havia vivido uma experiência extraordinária com Deus. O profeta marcou o seu povo com feitos maravilhosos, mas uma notícia derrubou tudo aquilo que ele havia vivido, toda aquela experiência, ou pelo menos tentou apagar toda aquela experiência, toda a alegria da vitória, levando a entrar numa depressão. Todo feito que ele viveu, tudo que ele fez, parece que com um recado que ele recebeu de Jezabel, ele jogou toda aquela experiência na lama. E ele acabou entrando numa armadilha do medo. E isso o fez fugir, e Deus permitiu isso, porque Deus permite isso para tratar conosco, não é? E ele chegou a ponto de pedir a morte. Elias não queria morrer pela morte de Jezabel, mas queria morrer. Narrativas mentirosas, e uma delas foi sobre a morte, por exemplo, dos profetas, que Jezabel havia assassinado todos os profetas, e Deus mostrou para Elias que não era verdade. Essas narrativas bombardearam a mente de Elias. O recado de Jezabel fez a alma e o espírito do profeta travar uma batalha de morte em sua mente e o fez fugir. Quantos vivem esse mesmo dilema? Que por causa de narrativas mentirosas fogem, desistem de sonhos, de projetos, da vida, de reescrever sua história, desistem de famílias, desistem de casamentos, desistem de se tornar um grande empresário, de vencer na vida. Cristãos, pessoas que servem a Deus, por causa de narrativas mentirosas, abandonam a fé, a esperança, abandonam tudo e preferem viver dentro de um campo de mentira. Esse tipo de arma o inimigo usa, não é, contra o povo de Deus. E quem são esses inimigos? Satanás, o mundo e a nossa velha natureza. E quando eles usam isso, primeira coisa, eles fazem de uma verdade, ou eles usam, ou fazem dela uma verdade, para confundir a nossa mente, para confundir o nosso coração, para confundir a nossa fé. E uma vez que a nossa fé está passando por esse processo de confusão, fica difícil o discernimento. A outra coisa é que eles querem nos induzir a viver fugindo e com medo. Ah, eu não posso, eu não dá. Vejam a narrativa mentirosa que chegou até Gideão. Ah, mas eu não consigo, não, mas não vai dar certo, não, mas nós não vamos conseguir. Não, eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor da minha família, e o Senhor falando, existia nele uma verdade que era como absoluta, de que ele era um perdedor, e de que ele tinha que viver escondido dos seus inimigos, tinha que malhar o trigo escondido, porque isso ia acontecer. Ele vivia de histórias daquilo que Deus fez, mas ele não tinha coragem de viver sua própria história, por causa de narrativas mentirosas. E a outra coisa é que essas narrativas
o inimigo usa para nos colocar em cavernas existenciais e para nos vitimarmos, né? Para a gente viver de autocomiseração, uma vida de coitadismo, uma vida de vitimismo, uma vida de derrotado e de dependente, não sei de quem e do que, porque não é de Deus. Mas como que isso acontece, pastor? Vozes que ecoam no nosso ouvido, vozes que nós ouvimos diariamente. Quando a gente lê um texto, por exemplo, da palavra de Deus, quantas interpretações vêm? E a gente procura logo a mais fácil, aquela que facilita a nossa vida, aquela que se adapta mais ao nosso contexto, não porque nós queremos nos adaptar ao contexto ou à história da palavra, mas nós queremos adaptá-la à nossa realidade. Porque alguém falou alguma coisa e que a gente sabe que não é verdade, mas é mais fácil eu seguir por esse caminho com uma consciência mais aliviada. Essas guerras acontecem diariamente. Quando você abre o YouTube, você vai ouvir as histórias ou as pregações, você ouve direto. Existe uma guerra de narrativa bíblica, uma luta para que cada igreja conquiste você, porque parece que você é propriedade do líder e não de Deus. Parece que você foi comprado pelo líder e não por Deus. Parece que você é o elemento mais importante da igreja e não Cristo. E que nós precisamos de você. Óbvio que nós precisamos. São guerras que se acendem e acirram dentro de nós. Não é que roubam a nossa fé, que nos fazem olhar mais para as pessoas do que para Deus, que nos fazem buscar o conhecimento mais da prática humana do que da prática da fé, da esperança e da confiança. Somos roubados diariamente, parece que a gente vive essa batalha, mas não é que parece, a gente vive. E aí qualquer coisa nos assusta, nos espanta, nos rouba, por mais que a gente viva uma experiência enorme. Mas eu aprendo com Elias. Elias foi alguém que viveu uma experiência tremenda com Deus. Viveu uma experiência extraordinária com Deus. Ele chama todo Israel à consciência, dizendo: se Deus é Deus, sirvam a esse, mas se Baal é Deus, então sirvam Baal. Mas vocês precisam decidir, sair de cima do muro, aliança dupla não dá. Então ele lança um desafio, e um desafio enorme. Com os profetas de Baal, ele chama eles ao Monte Carmelo e diz: eu quero que vocês façam um altar, sacrifiquem ao Deus de vocês, e se Deus responder com fogo, esse é o Deus. Depois eu vou fazer um outro altar e eu também vou orar, e se Deus responder com fogo, o Deus que responder com fogo. Os profetas de Baal estão lá, ficam meio-dia, com o sacrifício, se retalhando, se cortando, sangrando no altar. Elias zomba dos profetas, ora mais, grita, quem sabe ele está dormindo, ou viajou, ou está ocupado, e não acontece nada. Depois Elias vai e pega, manda jogar água em volta da fogueira do altar que ele está, onde está o sacrifício, e joga mais água, e tem que vir fogo, e joga mais água, e Elias ora, e o fogo desce, e a glória do Senhor é manifestado, e o povo desperta e vê: esse é Deus, esse é o homem que Deus está usando de uma forma poderosa. Ele desce até os ribeiros, elimina os profetas de Baal, limpa Israel da idolatria. Meu Deus, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Esse homem era de uma intimidade profunda com Deus. Ele estava na adrenalina, ele estava no fogo, ele estava debaixo de um poder, de uma unção poderosa. Passou, a adrenalina desceu, e de repente vem um recado. Jezabel mandou dizer para você, Elias, que amanhã, a essa hora, ela vai fazer com você o mesmo que você fez com os profetas dela.
e que os deuses a castiguem se isso não acontecer. Ele acabou de detonar os deuses, ele acabou de mostrar que os deuses dela não valiam nada, mas aquilo desceu no coração dele com tamanha intensidade, que ele teve medo, que ele escolhe correr, que ele escolhe fugir, que ele escolhe entrar em uma caverna existencial e ficar nela. Ele pede a morte, e Deus então permite que esse homem caminhe. Durante 40 dias, Deus o alimenta, Deus dá pão, Deus dá água, e ele caminha. Essa caminhada é para esfriar a cabeça de Elias, e Elias então vai ali, naquela caverna. E ele entra naquela caverna e Deus fala: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? É que eu sou zeloso ao Senhor, mas depois de tudo que aconteceu, Jezabel quis tirar a minha vida e eu fiquei com medo e eu fugi. Tipo a fala de Adão, mas a de Adão foi diferente. O que você está fazendo dentro dessa caverna, rapaz? Mas ele sai para fora da caverna e ele vê um vento forte, um vento estilhaçando as rochas, um vento poderoso, rebentando tudo. Mas ele percebe que Deus não está naquele fogo todo, naquela força toda. Deus não está ali. De repente vem o terremoto e começa a mexer as pedras. E a gente conhece a história, não sei em que intensidade da escala Richter, mas ela veio. Mas também Deus não estava no terremoto. De repente vem o fogo, e o fogo começa a queimar, e Deus também não estava nesse fogo. Porque nem todo o movimento, por mais bonito e extraordinário que pareça, nem todo o movimento que a gente às vezes chama de avivamento é avivamento. Que nem todos os sinais que a gente chama de sinais, que nem todo terremoto que a gente entende como um terremoto provado por Deus, revela a ação de Deus. Nem sempre. De repente vem um cício, um vento, tranquilo, calmo. Calmo, sereno e tranquilo, como diz a música, a canção. E aí Deus perguntou: o que você está fazendo nessa caverna? E ele novamente vai com a sua narrativa, baseado naquilo que ele ouviu. Eu sou uma pessoa zelosa pelas coisas do Senhor. Não é? Mas eu fiquei sabendo que Jezabel quer me matar e eu fugi. Deus então fala assim: volta pelo caminho de Damasco. Eu quero que você faça o caminho de volta. E você vai ungir Azael, rei da Síria. Você vai ungir Jeú, rei de Israel. E você vai ungir Eliseu. Você vai terminar tudo o que você começou. Mas esse homem caminhou durante 80 dias. 40 para ir e 40 para voltar. Uma palavra fez esse homem viver fugindo. Uma frase fez ele esquecer tudo o que Deus fez. Quantas vezes você já viveu as maravilhas de Deus e por causa de uma palavra você mudou tudo, você esqueceu tudo, você abandonou tudo, você largou de tudo? Narrativas mentirosas que entraram no seu ouvido, vozes da sua alma que gritaram dentro de você, e você escolheu não ouvir o que Deus estava falando, mas ouvir a voz da sua alma. Eu aprendo com Elias, e Deus tem direção para nós. A primeira coisa que eu dou a você como um conselho: não acredite em narrativas mentirosas que a sua alma e a sua mente criam. Acredite em Deus. Você não pode acreditar em tudo que a sua alma diz para você. A nossa alma pode mentir, as nossas emoções podem nos enganar. Às vezes a gente está muito sensível e uma palavra nos magoa, nos fere.
A gente não para ouvir a voz do Espírito e começa a ouvir a alma. Uma pessoa almática sofre demais. Uma pessoa almática vive simplesmente daquilo que ela sente, não daquilo que ela crê, porque a fé se baseia naquilo que Deus fala e está no nosso espírito. Nós não podemos ser almáticos. Josué 1:9, Deus diz o seguinte: não foi isso que eu ordenei a você? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Ele diz, continuando: tão somente medita nesta lei, dia e noite, inculque isso na sua mente, no seu coração, viva baseado nessa palavra, e eu serei com você como fui com Moisés. Mas depois que ele atravessou o Jordão e ele vence Jericó, toma Jericó, ele passa pela primeira derrota, e na primeira derrota ele vai perguntar para Deus o que aconteceu. E Deus diz: tem pecado no arraial, tem maldição no arraial, tem anátema no arraial. E ele descobre que Acã havia feito algo errado. Sabe por quê? Porque o pecado nos torna vulneráveis, o pecado nos destrói, o pecado nos desarma, o pecado nos torna presa fácil, o pecado nos tira da direção, o pecado nos afasta da presença de Deus, o pecado nos faz perder uma guerra pequena, porque aquela guerra que Josué perdeu era muito pequena, não era para ele perder. Tanto é que ele disse: manda aí alguns homens. Ele não ouviu Deus, ele não foi orar, pedir direção para Deus, mas ele estava tão cheio que falou: vai, manda poucas pessoas. Porque se ele tivesse dobrado o joelho e perguntado: Deus, posso ir? Deus talvez falasse para ele assim: tem anátema, não dá para você, você vai perder essa guerra. Porque nós não podemos ter duas alianças. Não estou dizendo que nós não erramos, mas é na hora em que o pecado entra e nós não confessamos e não abandonamos, que essas narrativas começam. Está vendo? Não aconteceu nada. Está vendo? Você pecou e você não morreu. Lógico que morreu ou começou a morrer. Lógico que alguma coisa dentro de você foi afetada. Sabe, quando você passar pela rua e você ver uma árvore, dá uma olhada nela. Às vezes você olha na árvore, você vê a árvore todinha verde, mas você vê nela um galho seco, que está linkado à árvore, que faz parte da árvore, mas aquele galho está seco. Aquele galho vai apodrecer, vai secar e vai cair, vai sofrer uma amputação. Por quê? Porque nela os vasos linfáticos já não passam mais, nela já não entra mais água, já não há mais irrigação, e o sol e o vento e a seca vai matar, e aquele galho vai cair, mas está ligado à árvore. É uma questão de tempo, vai acontecer isso. Como muitas vezes a gente vê pessoas doentes, e às vezes por causa de uma doença ela tem que perder um braço, ela tem que perder uma perna, ela tem que cortar um dedo, ela tem que tirar uma parte do seu corpo, por causa de uma enfermidade, para tentar salvar todo o seu corpo. Porque o pecado às vezes não mata 100% a pessoa, ela vai destruindo, ela vai comendo, porque ela vai afastando a gente da luz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E a gente começa a ouvir narrativas assim: não, você pecou, mas Gil, não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Mas você não confessou, você não abandonou, você continua nesse pecado. Só que lentamente você está morrendo, e lentamente você está se afastando dos caminhos do Senhor. Lentamente você está se distanciando da luz. Porque a misericórdia de Deus espera que você acorde, que você veja. Mas as vozes que você ouve tentam justificar e aliviam a sua consciência. É a alma falando com você, dizendo: não, não é assim. Não, você é um ser humano, você é livre. Você não pode viver esse espírito de religião. Isso tudo é religião, é religião. Você não pode fazer assim. Deus te ama. A sutil guerra das narrativas é assim que acontece. E a gente vive sem culpa,
mas é um galho nosso que está sendo quebrado, e de repente, você que era um cara tão ativo, começa a ficar não mais tão ativo, desanima. De repente você era um cara que orava, já não ora mais. De repente você é uma pessoa que tinha prazer de ler a Bíblia, já não lê mais, mas você continua ainda na igreja. Isso é maravilhoso. Não é? Não é. Por que não é, pastor? Porque você tem que ter prazer. Você precisa ter prazer nas coisas de Deus. Você precisa ter fome e sede de Deus. Mas o pecado tira isso da gente. E o incrível é que essas narrativas que o inimigo usa, que a nossa alma tenta dizer para nós, a gente acha que é verdade. A segunda coisa, então a primeira, não acredite nas narrativas mentirosas que sua alma e que a sua mente criam. Acredite em Deus. Por pior que seja a palavra, é de Deus, abrace. Por mais difícil que seja, abrace. Porque é dele. E ninguém conhece você melhor do que ele. Amém? A segunda coisa, não use o coração para analisar tudo o que ouve e vê. Você vai ser enganado. Use a palavra de Deus e a oração. É uma coisa muito legal, muito interessante que nós ouvimos. O autor de Hebreus, citando o Velho Testamento, ele diz: o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma, a alma e o Espírito de Deus. Elias, ou melhor, Jeremias, o profeta, diz o seguinte lá em Jeremias 17, 9 e 10. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Mas ele fala de algo muito forte. Enquanto que o mundo diz: siga o teu coração, vá pelo teu coração. O que teu coração está dizendo? Você já recebeu o conselho em que a pessoa, depois de falar meia hora, fala assim: o que seu coração está falando? O teu coração está falando: faça tudo o que ela, não faça nada do que ela disse. A sua mente está dizendo: ela tem razão, mas o seu coração está dizendo: não tem não. Aí ela vem e solta aquela frase: o que o seu coração está falando? Aí você pega: o meu coração está falando para eu não fazer nada disso. Às vezes você nem diz para a pessoa, aí você vai e faz exatamente o que o seu coração falou, porque esse coração está dominado pela alma. Tem horas, amados, que a gente não tem condições de analisar nada do que nós falamos e nem do que nós pensamos. A gente tem que ir pelo crivo da palavra de Deus e ver o que a palavra está dizendo. O meu coração está falando isso, mas a palavra diz ao contrário, e eu fico nessa luta, porque as narrativas estão aqui dizendo: olha, o que eu faço, o que eu faço? E você precisa ficar com a palavra. A hora que você não tem condições de decidir, deixe a palavra de Deus decidir por você. Ouça o que ela tem para dizer e respeite e obedeça o que ela quer dizer para você. Na guerra das narrativas nós vamos ouvir um coração que é desesperadamente corrupto. Talvez seja por isso que Deus diz o seguinte: filho meu, dá-me o teu rim. É isso? Filho meu, dá-me a tua córnea. Filho meu, dá-me o teu pulmão. O que ele fala? Filho meu, dá-me o teu coração. Porque quando Deus tem o seu coração, Deus tem você. Quando Deus não tem o coração, Deus não tem você. Você quer ter uma pessoa na sua mão? Pergunte para ela se ela tem o seu coração. Se ela tiver seu coração, ela é seu vassalo. É interessante. Quando o mundo tem o nosso coração, por isso que Paulo disse que nós não podemos amar, João melhor disse que nós não podemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque quando nós falamos de amor, envolve coração.
que é enganoso, que é mentiroso. E Deus diz: eu quero que você me dê o seu coração. Agora, querido, pega a palavra coração e tire a palavra C, a letra C. O que fica? Oração. Tem hora que você tem que tirar o coração, a palavra C, e ficar só com a oração. Orar, orar, orar e orar. Não ficar ouvindo o que a sua alma diz. Não ficar ouvindo o que o seu coração está falando. Porque tem hora que a gente está tão vulnerável, tão sensível, que se a gente ouvir o coração vai fazer tudo errado. E naquele momento Elias ouviu o que? O coração. Elias ouviu a sua alma. Certamente o coração e a alma disse: Elias, você vai morrer. Jezabel é mais forte do que você. Jezabel é a rainha. Jezabel é poderosa e ela disse que amanhã, a essa hora, ela vai matar você. Ela vai fazer com você o que você fez com os profetas. O coração e na mente deve ter sofrido uma batalha tão grande. Sabe, esse homem que viveu algo tão tremendo com Deus, de repente você vê na narrativa, esse homem está como que um bandido que roubou e está fugindo com medo. Mas toda a glória que ele viveu há algumas horas ou talvez alguns dias atrás, parece que essas experiências não surtiram efeito. Na hora dos nossos medos, a gente precisa fazer como Jesus. Senhor, a minha alma está angustiada. Senhor, é possível passar de mim esse cálice? Senhor, se o Senhor puder, me ouve. Mas ele diz: eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor. O homem Jesus está gritando, o homem Jesus declara que está com medo, o homem Jesus declara que a alma dele está perturbada. Sabe, quanta coisa estava sendo buzinado ali naquele ouvido, naquele momento, mas ele escolheu ouvir a voz de Deus. E você sabe ouvir a voz de Deus, porque você conhece esse Deus. Mas se a gente ficar andando pelo coração, nós seremos enganados todo dia e toda hora, porque o coração mente demais para nós. O coração às vezes diz para você: você já não ama mais fulano, você já não ama mais Beltrano. O coração às vezes diz para você: já está na hora de você sair da sua igreja. O coração às vezes diz para você: não, seu pastor já é ultrapassado. O seu marido já não é mais o mesmo. O seu coração engana você demais. E o inimigo, pior inimigo da nossa alma é a nossa própria alma, ou seja, o pior inimigo de nós somos nós mesmos. Porque nós insistimos em conversar conosco mais do que conversar com Deus. Então a gente precisa não usar o coração para analisar, não é tudo que nós ouvimos e vemos, mas ouvir a palavra de Deus. O salmista diz: Senhor, sonda-me. Ele está dizendo: sonda o meu coração. Olha o que está dentro do meu coração. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e guie-me pelo caminho eterno. Por amor do teu nome, guie-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo: eu não tenho condição de sondar o meu coração. Eu não tenho condição de sondar isso. A minha alma está me enganando. Quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas foram enganadas pela alma? Porque pararam para ouvir a alma. E a terceira coisa, nós vamos fazer o que Elias fez. Se nós queremos a restauração, se nós queremos vencer as narrativas mentirosas, nós vamos voltar, fazer o caminho de volta orientado pelo Espírito Santo. Em 1 Reis 19, versículo 13, nós lemos o seguinte, do 13 ao 15. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz que disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares,
mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu. E eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte pelo caminho do deserto de Damasco. Chegando lá, unja Hazael, rei da Síria. Você precisa ungir Jeú, rei de Israel. E você precisa ungir Eliseu, profeta. Aqueles que Israel não matar, Jeú vai matar. Aqueles que Jeú não matar, Eliseu vai matar. Há uma obra para ser terminada. Quantas coisas você largou, abandonou, projetos, sonhos, não é? Ideias que você teve, que você tinha convicção de que era de Deus, mas você desistiu porque alguém disse para você parar. Nem sequer você tentou, porque alguém chegou para você: mas será que é isso mesmo? E você, não será que é isso mesmo, entendeu que era a voz de Deus. Você entendeu que era a voz de Deus. E você parou. Você não aceitou o desafio porque você entendeu que desafio é luta. Desafio não é luta, desafio é desafio. Luta é o que você vive dentro de você, mas os desafios são para fazer você crescer. Quantas pessoas pararam? Quantas pessoas desistiram e não fizeram o caminho de volta? Simplesmente porque ouviram uma narrativa mentirosa, uma voz mentirosa na sua mente. Judas traiu Jesus por narrativa mentirosa. Pedro também. Se imagine Pedro naquela pressão, a hora que os homens falam: você é um deles. A voz que ecoou, o medo que entrou nele: se eu falar eu vou morrer, se eu falar eu vou morrer, se eu falar eu vou morrer. Não, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é, mas esse mesmo disse algumas horas atrás: pelo Senhor eu dou a vida, pelo Senhor eu morro, pelo Senhor eu faço qualquer coisa. Jesus disse: ah, Pedro, você é tão corajoso, né, filho? Mas você vai me trair. Você vai me trair. Antes que o galo cante, você vai me trair. Narrativas mentirosas fazem a gente negar a fé, negar a Deus, negar a nossa esperança. Simplesmente porque a gente deu ouvido. E a gente não tem coragem de fazer o caminho de volta. Fazer o caminho de volta é a chance, a grande oportunidade que Deus nos dá para terminarmos o que Deus queria terminar conosco e não terminou. O que Deus queria fazer conosco e nós não deixamos Ele fazer. O que Deus queria, a experiência que Deus queria que nós tivéssemos com Ele e nós escolhemos não ter. Nós preferimos acreditar numa outra pseudo-verdade do que na verdade genuína de Deus. E a gente vai chutando, vai largando, vai empurrando, vai deixando para trás, ou vai fugindo. Ah, quem sabe um dia eu faça, quem sabe um dia... Não, eu tenho uma palavra de Deus para não fazer. Mas você também tinha uma palavra de Deus para fazer. Mas é que o momento era outro. Você estava mais sensível. Você estava mais próximo. Você estava mais achegado a Deus. E no momento em que vem uma outra palavra, você estava com a cabeça numa outra coisa. Nós somos assim. Nós precisamos fazer o caminho de volta. Nós precisamos entender que talvez você que esteja aqui tenha uma obra inacabada na sua vida, porque você ouviu e deu ouvidos ao que não deveria dar. Talvez porque se você prestou atenção em coisas que não era para você ter prestado atenção. Amada igreja, meus queridos irmãos, no mundo, existem muitas guerras de narrativas, tanto políticas, quanto ideológicas, quanto religiosas.
mas muitas. E nós, cristãos, vivemos uma guerra absurda de narrativas. Mas absurda, absurda, absurda. Vou ser paradoxal, parece que é desumana. É isso que a gente vive. Nós queremos ouvir uma palavra que inflame o nosso ego, que fale que nós podemos por nós mesmos. Mas se um profeta vem e fala uma palavra mais dura conosco, nós falamos que é do capeta, eu não aceito em nome de Jesus. Você nem para analisar se aquela repreensão de fato vem de Deus. Porque nós não queremos ouvir isso. Deus disse para Elias: o que você está fazendo nessa caverna, Elias? O que você está fazendo aí? Ah, Senhor, olha, tem justificativa que por mais que você justifique, você explica, mas não justifica. Você confunde justificativa com uma explicação. Você pode explicar, mas você não vai justificar. Eu tenho sido zeloso pelo Deus dos exércitos. Eu tenho feito o meu melhor, eu tenho dado o meu melhor. Mas sabe, Senhor, o povo de Israel quebrou a sua aliança, tem abandonado os seus caminhos, e existe aí um povo que quer acabar com a minha vida. Deus não fez essa pergunta para ele. Não foi essa pergunta que Deus fez para ele. Deus não pediu uma explicação do que ele estava fazendo. Deus não deu uma explicação do que o trouxe. Ele disse: o que você está fazendo aqui? Você está fora de contexto. Você está fora do centro da minha vontade. O que você está fazendo nessa caverna, Elias? O que você está fazendo aqui? Eu não estou te perguntando o que fizeram com você. Eu quero saber o que você está fazendo aqui. A gente gosta de justificar. A gente tem prazer em justificar. Então, Senhor, eu sou zeloso, tadinho de mim, vitimado. Aproveita, não é? Dá uma de autocomiserado, de coitado. Talvez ele pensasse: agora Deus vai me pegar no colo. Deus vai me pegar no colo, vai me fazer naná. Aí eu estou precisando de colo. Cara, quando você mais precisa de colo, você tem que voltar. Deus fala assim: volta pelo caminho do deserto. Deus podia trasladá-lo, como fez com Felipe, mas não, volta. Porque quando ele quis fazer a viagem, Deus permitiu. Você vai fazer uma viagem longa, volta. Você tem algo para fazer com Azael, você tem algo para fazer com Jeú, você tem algo para fazer com Eliseu, você tem coisas para fazer, você não terminou. Sai dessa caverna e volta. Para de ouvir conversas, bobas. Para de ouvir narrativas mentirosas. Para de ouvir coisas que estão paralisando você. Para de ouvir coisas que estão fazendo com que você enxergue sua mulher de forma diferente, seu filho de forma diferente, sua família de forma diferente, seu trabalho de forma diferente. Para de ouvir coisas que não vêm do céu, é do seu coração, é do seu ego, é da sua vontade. Para de ouvir coisas que não tem nada a ver com Deus, e leve isso ao crivo da palavra de Deus. Porque Deus tem coisas grandes para você, e Deus não quer que você viva fugindo. Afinal de contas, Deus nos fez mais do que vencedores, sim ou não? E vencedor não foge, não sem a direção de Deus. E por que eu estou falando sem a direção de Deus? Leia a Bíblia que você vai entender por que eu estou falando isso. Deus é assim. Você tem que fugir quando Deus falar: fuja. Mas não tem que entrar em caverna se Deus não falou para você entrar em caverna. Nós ouvimos tantas coisas. Mas sabe por que Elias entrou na caverna? Porque ele estava fugindo. Estava fugindo, e com isso ele não iria terminar uma obra e largar ela pela metade. Deus falou: volta. Talvez é hora de você voltar e retomar coisas que você parou, e retomar coisas que você abandonou, e retomar coisas que você largou, porque você disse não é de... E você sabe que aquilo que você abandonou é de Deus,
Mas se você tem dúvida, leve isso ao crivo da palavra de Deus. Eu não quero que você volte daqui e fale, eu vou fazer aquilo porque o pastor falou. Não, eu quero que você leve ao crivo da palavra de Deus. Porque há coisas, você poderia estar muito mais longe do que está, ter alcançado muito mais coisas do que alcançou, ter voado muito mais alto do que voou, mas você ouviu alguma palavra, você ouviu alguém dizer, e talvez até mesmo um profeta dizer, pare. E quando o profeta disse para você parar, você tomou a palavra dele como absoluto, mas a palavra que você ouviu para fazer era de Deus, e o profeta disse para você parar. Pastor, o que eu faço? O profeta disse para eu parar, mas eu tenho uma palavra de Deus para continuar, o que eu faço? Aqui, ó. Não é coração, é aqui. É a palavra de Deus que vai dizer para você que direção tomar e o que fazer. Mas não analise com o coração, analise segundo a palavra de Deus e uma vida de discernimento. Coloque-se de pé, por favor. Para um novo tempo me chamou.